Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mauro, eu sou professor aqui do campus de Sinop, da UFMT. Estamos aqui para mais um capítulo da nossa série de entrevista do podcast UFMT Sinop, onde nós buscamos conversar com professores, técnicos, alunos, ou seja, nós buscamos conversar com toda a comunidade acadêmica aqui do campus de Sinop, da UFMT. A fim de, assim, tirar algumas dúvidas e falar sobre o funcionamento do campus, o que é o campus de Sinop, o que é o UFMT, ou seja, todas as informações que são referentes ao funcionamento da nossa universidade. E hoje, no mais recente episódio, eu tenho a honra de conversar com a professora doutora Rafaela Grazi Zampieron, que atua nesse momento como coordenadora do curso de Farmácia Bacharelado. Professora Rafaela, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado pela participação, de se dispor aqui em conversar um pouquinho sobre a gente, para falar sobre esse curso da área de saúde, né, um curso de farmácia da UFMT, e falar sobre como é o funcionamento do curso, as características, as diversidades, as possibilidades de atuação no mercado de trabalho e as oportunidades que o curso oferece. Muito obrigado mesmo, tá? Doutora Rafaela, antes da gente começar a falar sobre o curso em si, eu sempre gosto de começar as entrevistas conversando sobre quem que é a pessoa que no momento está atuando como coordenadora de curso. A gente já falou em outros episódios que na Universidade Federal do Mato Grosso, né, na UFMT, quem faz a parte de administração da universidade também são professores, né? Então a professora Rafaela está como coordenadora do curso de farmácia, mas ela também é professora do curso, né? A gente já falou nos episódios passados, né, que os coordenadores do curso de graduação e de pós-graduação aqui na Universidade Federal de Mato Grosso são eleitos por eleição. E no caso, um curso de graduação participa da eleição, votam, né, tanto os professores quanto alunos que escolhem quem seria esse coordenador. Esse coordenador do curso, né, para uma gestão de 2 anos, mas a professora Rafaela também atua, enquanto está na coordenação, ela também tem as disciplinas dela, também dá aula, também atua na graduação diretamente. Então é interessante a gente falar um pouquinho sobre quem que é a profissional Rafaela, né, que é professora da UFMT. Sim. Você é graduada em farmácia mesmo ou não? Sou graduada em farmácia. Sou da turma de 2001 da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, estado vizinho. Estado do Mato Grosso do Sul, Uhum. Campo Grande? Isso, Campo Grande. Uhum. Eu fui para Campo Grande em 98, quando eu passei, né, no antigo vestibular. Então sua família não era de Campo Grande, você Também foi fazer não. faculdade lá? Isso. Eu sou, na verdade, a minha família é do interior de São Paulo, Ilha Solteira, na terra da Unesp lá dos... Mas está perto de cursos. Campo Grande, né? Sim, é muito mais perto, é 400 quilômetros de Campo Grande. Então foi uma capital, tinha uma universidade federal num curso que eu gostaria de fazer, então eu optei por Campo Grande. Eu tinha 2 opções, ou faria a segunda fase em São Paulo, ou então faria o vestibular de Campo Grande, lá na UFMS. Eu optei pela UFMS. Foi pela UFMS. Uhum. Então eu sou da turma de 2001, formada em 2001, então na verdade, fevereiro agora de 22, fiz 20 anos de formada. Não fala isso. Eu formei muito jovem. Né? Ah, tá, claro, né? Há 5 anos atrás, né? E por lá eu fiz fiz a minha graduação, também o mestrado, também o doutorado, né, na mesma área, com o mesmo professor, e foi então muito você é interessante. puro sangue UFMS. Puro sangue, exatamente. Graduação, mestrado e doutorado? Isso. O meu doutorado ele foi uma parceria, porque ainda lá não tinha doutorado, então foi uma parceria com a UNB. Então o diploma mesmo sai como UNB, mas a pesquisa mesmo foi desenvolvida. A parte de campus, na a orientação UFMS. foi lá. Isso. Ah, que legal. E daí a graduação em bacharelado em farmácia, normal. Isso. E daí o mestrado, Exato. você foi para qual área de pesquisa, qual linha? Então, mestrado eu fiz na área de Química Orgânica Avançada, trabalhando na área de produtos naturais. E foi bem interessante porque durante 3 anos da minha graduação eu fiz iniciação científica no mesmo laboratório, trabalhando com plantas medicinais. E o mestrado eu continuei esse trabalho da iniciação científica, então finalizei com essa proposta mesmo de trabalhar com uma planta, extrair compostos químicos, avaliar a ressonância, né, para determinar qual a substância que estaria ali naquela planta. Então foi esse meu mestrado. Você chegou a fazer teste com ratos, com cobaias? Rato não, a gente fez teste antioxidante, mas in vitro. Tudo foi in vitro que eu fui desenvolvendo lá. E um teste só que foi com relação à inibição do crescimento de lagartas, né?
Foi feito em outra universidade por outra professora, mas também eu não mexi com animal, não. Eu lembro, comento isso porque na minha época de graduação, eu tinha uma colega minha, muito amiga minha na época, que ela trabalhava no laboratório de bioquímica, né? Eu trabalhava no laboratório de fisicoquímica, fazia iniciação científica, né? A gente fala trabalhar, né? A nossa iniciação científica era no laboratório a minha era no fisicoquímica e o dela era no laboratório de bioquímica. E ela cuidava com produtos naturais também, da orgânica que ela testava daí em vivos e em cobaias, né? Então, e era para diabetes, se não me engano, era para diabetes. E daí ela criava lá a cobaia, né, o ratinho, e fazia o ratinho ficar com diabetes. Então induzia a doença, e daí dava doce, dava chocolate, ficava quase um pet. Depois tinha que sacrificar. Era Eu bem não isso. sirvo para isso, não dá Eu não certo. fiz isso exatamente, mas eu fazia, assim, como um trabalho extra, né? Ajudei uma outra professora, que é uma professora de embriologia na época, e ela trabalhava com ratas prenhes. E eu preparava as tinturas lá das plantas, com as plantas que ela solicitava, né? Então, buchinha, carqueja, castanha da Índia, outras assim, todas que ela me pediu, eu preparava a tintura, que era um extrato alcoólico, passava para ela e ela administrava nas ratas para identificar qual causava aborto ou não, né, nas ratas. Mas eu não mexia nessa parte, não. Eu Então, não era a minha parte, não era a também minha não área. dá certo para mim também não. E o doutorado seguiu na mesma linha de pesquisa ou não? Também com produtos naturais, mas já eram voltados para a área de ciências da saúde. Então aí sim nós fizemos testes antioxidantes também, né? E com plantas que eram utilizadas pela população, que eram bastante utilizadas pela população de Campo Grande, porque também nós fizemos um levantamento prévio de quais plantas eram mais utilizadas. Aí dessas mais utilizadas nós escolhemos uma por ela ter uma semelhança muito grande com outra planta, que era a Marcela e o Jateicá, né? Elas são muito parecidas, tem os constituintes muito parecidos, porém em uma das plantas tem um constituinte bem diferente e que isso pode causar assim alguns casos de intoxicação. É? Então por isso é importante identificar, né, exatamente, saber qual é a planta que a pessoa vai utilizar, que é bastante arriscado assim para a população confundir. Por exemplo, olha, o guaco ele tem no mínimo 5 variedades de guaco. E tem guaco que não faz efeito nenhum. E as pessoas preparam um chá assim, achando que aquilo vai ser que vai solucionar um problema de tosse, né, da pessoa, mas às vezes não. Então, às vezes você tem uma coisa que a gente sempre quis, assim, né, dentro do laboratório lá, quis desmistificar, é que o produto natural não faz mal. E ele sim faz mal, né? Cada planta tem 1 milhão ali de constituintes ativos que a gente nem sabe ainda, todos eles. Quando eu falo que esse senso comum, né, falando, um produto natural não faz mal. Se você olhar bem num espectro amplo, tudo é natural. Então não tem como não, né? É verdade. Não tem como não, tudo é natural. Os medicamentos vieram de produtos naturais. Sim, claro, e até hoje são, né? Captopril veio de veneno de cobra, né? Sim, e até medicamentos oncológicos eles vieram também de plantas, né? Vincristina, vimblastina, são quimioterápicos potentes e vieram de plantas. A diferença é a dose e como administrar, né? Exatamente. E cuidar muito para não misturar as coisas, né? Tem gente que faz, por exemplo, faz uma garrafada cheia de diversas plantas ali dentro. E o que você tem exatamente ali dentro não dá para saber, né? E aí toma junto com outras medicações, isso é muito grave. E daí terminou o doutorado em que ano? Terminei o doutorado em 2010, atrasei um pouquinho porque tiveram os filhos no meio do caminho, mas finalizei em 2010. E quando eu finalizei, eu já estava aqui em Sinop. Eu vim acompanhar o marido, né? Mas já visando a UFMT. Mas quando você veio morar em Sinop, você veio morar em 2010 em Sinop? Eu vim morar em Sinop em 2006. 2006? Só que eu vim sem perspectiva, assim, eu vim para acompanhar o marido mesmo. Sim. Eu pedi demissão das universidades que eu dava aula lá. Lá, enquanto fazia mestrado e doutorado, você já atuava como docente na verdade, particulares? Quando eu finalizei o mestrado, eu quis começar o trabalho, eu quis dar aula. E eu fui nas faculdades particulares lá de Campo Grande, na Estácio de Sá, na Uniderp e também na Unigran em Dourados. E eu comecei a dar aula em todas ao mesmo tempo.
Dourados, meio doideira. Tem gente que acha ruim, dá 8 horas por semana de aula, eu dava 40. Em duas cidades diferentes, né? Então, assim, pra mim é bem tranquilo, né? Mas tudo bem. Eu dava aula nessas 3 universidades, tudo na farmácia, mesma disciplina, e isso foi 2004, 2005, e início de 2006 eu pedi demissão de tudo e vim embora para Mas também Sinop. depois de 3 empregos, um cara, não, quero ir embora, não, um sabático. Eu sei, não, na verdade não. Eu senti bastante de sair de lá, porque eu tinha assim uma independência muito grande, né? Eu estava lá sozinha e fazendo de tudo. E casei também em 2006, o marido veio para Sinop e eu continuei lá dando aula. E depois eu decidi que eu já viria para cá. E nisso eu já tive meus 2 filhos, eu já estava com doutorado no meio do caminho, sabe? Já tinha feito toda a parte de créditos e também como eu tinha começado a escrever o texto. E quando eu vim embora, eu dei uma estacionada nisso. Cuidei do filho mais velho, depois engravidei, tive um filho mais novo. E até que eu decidi que eu tinha que terminar, senão eu não ia ter chance aqui na UFMT, né? E foi quando eu finalizei em 2010. Logo em 2010 não consegui fazer o concurso que teve de 2010. Fiquei esperando abrir, cuidando dos editais e quando abriu o edital em 2013, aí eu consegui me inscrever. Então você entrou em 2013 na UFMT. 2013. Você entrou junto comigo então? Eu entrei já em junho, né? Eu entrei em setembro. Né? Então a gente já entra na lei nova, né? Sim. Né? E eu entrei exatamente aqui, daí comecei a atuar, né, em 25 de setembro. Então esse ano agora Então são 9 foi comigo anos. também, eu entrei dia 19 de setembro. Sim, 9 anos a de posse, UFMT. né? É que entre Isso. concurso e tomar posse são uns 3, 4 meses, depende, né? Isso. Então a gente entrou junto no mesmo concurso, no mesmo edital. Que legal. E pra você, então foi curioso, você fez o edital querendo Sinop, porque você já estava em Sinop, já Exato. conhecia a cidade. Já não sim. Eu vim para cá em 2006 conhecer, logo no início, depois voltei e falei, não, vamos embora mesmo. Então, até por meu marido ser dentista, ele achava que uma oportunidade melhor do que lá no Mato Grosso do Sul. Que Então, estava naquele momento de franco crescimento, franco desenvolvimento, que ainda está, né? A gente já está na bolha, né, nesse momento, verdade. né? E vim por isso. Então eu acabei assim, trabalhando em farmácia, dando aula na faculdade particular daqui, e esperando, né? Esperando. E aí quando abriu o edital, eu estudei e eu queria muito, e eu consegui, né? Não, que legal, porque às vezes acontece de professores nossos que estão aqui de Sinop, que são colegas nossos, que desenvolveram uma afinidade com a cidade, desenvolveram uma afinidade com a universidade, mas eles não tinham assim, uma ideia primordial de vir para Sinop. Eles queriam a carreira docente, né? Queria seguir a carreira docente como professor em uma universidade, e mais ou menos não escolhia muito qual cidade ir, né? Onde aparecesse esse concurso, né? No caso que foi o meu caso, por exemplo. Né? Eu saí da cidade de São Paulo, capital, para vir para cá. Não que eu me arrependa, muito pelo contrário, é maravilhoso estar aqui. Mas a Rafaela teve essa característica então de prestar o concurso para Sinop porque ela queria Sinop, né? Se aparecesse um concurso na Federal do Espírito Santo, talvez você não iria, né? Não, talvez não iria, que queria ficar aqui mesmo, né? Porque já tinha laços familiares, né? Que interessante. E daí oficialmente as suas cadeiras, as suas disciplinas, então é na área de orgânica. Na verdade, não, porque como todo esse tempo de professora, né? Você acabou pegando tudo, eu né? peguei de tudo. Então a gente vai direcionando para outras áreas. Como eu trabalhei, né, quando eu vim para cá, eu comecei a trabalhar em drogaria, a gente vê uma brecha no mercado muito importante, que é a questão do atendimento, né, das pessoas, da atuação do farmacêutico lá nas drogarias. E eu sempre tive assim muita vontade de que tudo fosse diferente, sabe? De pensar assim, mas por que as pessoas fazem isso, né? Por que vende assim? Por quê? E por que não tem tanto farmacêutico aqui? Porque em 2006 a gente tinha um vácuo, né, de farmacêuticos. Era muito difícil ter farmacêutico para assumir uma farmácia de verdade. Então
não gostaria de ver mais isso. Então, eu acabei indo para a área, para atuar em saúde mesmo, sabe? Para a função do farmacêutico, a função de fato, que é estar lá numa drogaria, prestar orientação, cuidar da pessoa. Então, eu gostei muito dessa área, por isso que eu me direcionei nessa área, na verdade. Legal. Fugindo do meu mestrado. Fugindo. Né, porque as disciplinas de Química Orgânica, né, que é o mestrado e o doutorado da professora Rafaela, são disciplinas que são básicas para o curso de mestrado, para o curso de farmácia, né? Quando a gente fala que são disciplinas básicas, é porque elas são a base mesmo, né? Então, elas são os primeiros 2, 3, 4 semestres do curso, na primeira metade do curso, que você faz todas as disciplinas básicas, depois você vai para a parte aplicada, né? E a parte aplicada tem a parte que ela vai falar daqui a pouco quais são, porque aí realmente eu não sei. Mas eu não fugi tanto, né, do mestrado, porque eu dei 3 anos de aula na Química Orgânica. Na Química Orgânica. Que é uma área que eu gosto demais. Eu também gosto muito. Eu quase fiz mestrado em Orgânica, mas não. não fui. Não. Fui para energia nuclear, quase parecido. E agora então está já há uns 3 anos, 4 anos, como coordenadora do curso? Não, eu acabei de... Há 1 ano e meio, exatamente 1 ano e meio. 1 ano e meio como coordenador de curso? Isso. É um desafio e é um desafio que era para eu ter assumido até antes. Eu tive um percalço aí no meio do caminho, né? Por isso que eu não assumi a coordenação. Mas era para eu ter assumido em 2017. Só que daí eu tive um problema de saúde, precisei sair verdade, fora. lembrei. É porque naquela época eu também era coordenador do curso de Química, daí por isso que eu falei lá, eu comecei a fazer as contas, mas eu esqueci que tinha esse break pausa, ali, né? Essa pausa. E quando eu retornei, então já tinha passado outros 2 coordenadores e depois eles falaram, Rafa, agora acho que tá na sua vez. Daí se candidatou, né, a vaga, né, que volto a falar, é sempre um processo que é uma eleição, né, então tem um edital específico, onde tem os professores que estão aptos, eles se candidatam, e daí faz campanha às vezes, né, quando se necessário, mas tem um período para isso, né, e daí tem votação, então os colegas, que são os professores, e os alunos que escolhem quem será o próximo coordenador, e na UFMT a gestão é por 2 anos. Ela pode ser renovada, mas é por 2 anos, né? Então você pode ficar 4, 6, mas sempre no interstício de 2 anos. Se passar disso, você pode concorrer à eleição, se quiser ou não, né? Eu entrei para assumir a substituição do professor Elton, porque ele foi para a direção. Isso. Então eu fiquei 1 ano como pro tempore até vencer a portaria dele. A portaria dele. E aí, então eu participei do processo eleitoral para coordenação. Então a minha portaria ela vai até maio de 2024. Então e tem tudo experiência. bem, tem ainda tempo. Mas já tem uma experiência boa de coordenação. Sim. Então que aí entra a parte interessante da nossa conversa de hoje, que é para você falar um pouquinho sobre como que é o curso de farmácia, porque às vezes quem está assistindo esse vídeo aqui é uma pessoa que está interessada em fazer um curso de farmácia ou acha que está interessada, mas ela não sabe exatamente o que é um curso de farmácia, quais são as oportunidades. Às vezes a pessoa pensa que um farmacêutico é pura e simplesmente aquele atendente, aquela pessoa, aquele vendedor de remédio na farmácia, acha que o campo de trabalho do curso de bacharelado em farmácia se resume ao atendimento em drogarias, que é primordial, é importante, mas não é só, né? Não é só, né? Então, como que é o curso de farmácia? O curso de farmácia é um curso que tem como missão formar farmacêuticos para atuar em diversas áreas do conhecimento. Desde 2006, o curso de farmácia ele mudou a estrutura de forma que todo farmacêutico que formasse a partir da entrada em 2006, que ele fosse um farmacêutico generalista, diferente de antigamente, que formava um bioquímico, formava um farmacêutico de hospital. Não, agora formamos farmacêuticos para atuar em todas as áreas do conhecimento. E essa formação desse profissional acaba atingindo então diversas áreas, como a área de medicamentos, a área de hospital, análises clínicas, análises toxicológicas, também a parte de alimentos que tem se fortalecido bastante para o profissional, e outras áreas que muitos nossos egressos estão partindo, que é para a área de estética. Também temos alguns farmacêuticos na indústria, né? Nossa indústria, no caso aqui mais perto, em Goiás. Então nós temos realmente várias áreas para o farmacêutico atuar. No total e registrados, né,
pelo Conselho Federal de Farmácia, são mais de 140 áreas. Então, 140 áreas está muito amplo, é mas muito amplo. Vamos ficar nessa que você falou, nessas principais que você falou, que você comentou, você falou a parte de medicamentos. Então, o farmacêutico também é aquela pessoa que atua, que pode atuar no desenvolvimento de novos fármacos, de novas moléculas? Isso. Então, aí vem a base da química, É a né? base da química. Também. Vamos voltar para os produtos naturais. Então, essa área quando falamos na área de medicamentos, nós falamos em toda a área do medicamento, que é desde a sua concepção, ou seja, pensar o quê, pensar por quê, né? Eu preciso de algum outro medicamento? Qual medicamento? Como que eu vou desenvolver? Como que eu vou pensar? Então, desde a sua concepção até toda a sua parte de logística, então passando pela produção, passando para onde que esse medicamento vai ser levado, né? Ou seja, um transporte, a distribuição desse medicamento, como ele chega nas drogarias, nas farmácias públicas, né, para serem dispensados, como que eles chegam lá nos hospitais. Então, toda essa rotina e esse percurso do medicamento, em todas as áreas o farmacêutico tem a sua função, que é importante, que é hoje obrigatória. Então veja, a gente precisa de farmacêutico até para atuar no transporte do medicamento. Toda a logística. Toda a logística. Controle de qualidade, temperatura, se é um medicamento mais sensível, né? Vacinas, por exemplo, né? Que normalmente é refrigerada, né? Vacinas e também produtos oncológicos. Temos outras substâncias como insulinas e outros vários medicamentos que são termoláveis, né? Então eles realmente precisam do farmacêutico para liberar um transporte, para receber o que vem desse transporte, é de extrema importância. E aí, além de toda essa logística, tem também o farmacêutico da ponta, que é aquele farmacêutico que vai dispensar o medicamento, que é aquele farmacêutico que é do balcão, mas ele não é o farmacêutico que só entrega o medicamento. Ele é o farmacêutico que entrega, que orienta e que cuida da pessoa para quem ele está entregando. Esse cuidar é um termo até que ele vem mais fortalecido desde 2014, porque tenta-se então mudar um pouco o termo para fortalecer essa área do profissional farmacêutico, que é o cuidado com o paciente, é o envolvimento, é o cuidado de fato, né, de se preocupar com o próximo. Então hoje eu acredito, né, na minha visão assim de todo o curso, que é uma área muito forte, tanto é que o Conselho Federal de Farmácia estimula cada vez mais horas para essa área dentro do curso de farmácia. A parte do cuidado, atendimento mais humanizado daquele paciente, daquela pessoa que está precisando. Então pense, por exemplo, um paciente que tem uma doença crônica, um hipertenso, um diabético, um paciente com asma, são doenças crônicas que você não dispensa o medicamento que vai ser por 1 mês, 2 meses, não, ele é para o resto da vida. Um hipertenso ele não pode deixar de tomar o seu medicamento. Então, como que essa pessoa, esse indivíduo vai saber se aquele medicamento está de fato sendo eficiente para ele? Então, a participação do farmacêutico nisso é de extrema importância, porque muitos pacientes que a gente percebe, até por um projeto que eu tenho, eu consigo perceber isso mais de perto, que esse paciente às vezes ele fala assim, eu estou me sentindo super bem, minha pressão está ótima. Quando você vai conferir, não está ótima. Então a gente fala, olha, não tá, a gente tem que tomar. E aí nós acabamos orientando tanto no uso do medicamento, nós falamos que é falar sobre o uso correto do medicamento, falamos no cuidado com a saúde, no cuidado que tem que ter com a doença. Então, esse é um profissional que hoje está em evidência. Bem como também aquele tratamento, talvez aquele tratamento mais, aquele atendimento de ocasião, né? Que aferir uma pressão, consultar diabetes ou aplicar uma injeção, caso necessário, né? O farmacêutico ele é habilitado para isso, né? É habilitado. Quando você sai profissional farmacêutico, sai da universidade profissional farmacêutico, você está habilitado para isso, para cuidar o seu paciente lá, aferir uma pressão, fazer um teste de glicemia, outros testes como recentemente nós tivemos vários nossos alunos, ex-alunos, fazendo teste, né, para identificar a presença do coronavírus,
aplicação de vacinas. Então, nós saímos já prontos para isso. E isso é importante falar, porque para a gente, às vezes as pessoas olham, né, para o farmacêutico de jaleco e pensam que é enfermeiro, pensa que é qualquer outro profissional, menos o farmacêutico. Então a gente tem que também, eu falo para os meus alunos assim, a gente tem que ter o valor do farmacêutico e as pessoas conhecerem o que o farmacêutico faz de verdade. Sim. E daí você também comentou sobre farmacêuticos no hospital. O que faz um farmacêutico no hospital? Tipo, existe campo de trabalho para o farmacêutico no hospital? O que ele vai fazer lá, né? Muito. Eu digo que assim, eu falo muito para os alunos que o farmacêutico do hospital aqui ainda não é tão valorizado. Já começou a melhorar bastante, né, claro. Mas ele, em outros hospitais maiores, né, hospitais de referência no Brasil, nós temos farmacêuticos clínicos que acompanham leito a leito qual é a evolução do tratamento daquela pessoa. Então, veja, onde tem medicamento precisa ter o farmacêutico. Então, se tem um medicamento sendo administrado, eu preciso ter alguém que forneceu esse medicamento e que saiba identificar se aquele produto realmente está fazendo efeito. Então, isso dentro do hospital é até mais fácil de identificar, porque dentro do hospital, além de ter uma quantidade muito maior de medicamentos sendo administrado em um único paciente, nós temos ali exames constantemente sendo realizados, então isso nos mostra o quão eficiente é aquele medicamento para aquela pessoa. Então, por exemplo, o uso de antibióticos no hospital, hoje ele é muito administrado com muito cuidado, porque você precisa identificar qual é exatamente a sensibilidade daquele micro-organismo para aquele antibiótico. E então administrar. Se aquele antibiótico passa a não ser eficiente, tem outros naquele rol que você pode escolher para trabalhar. Então, além disso, o farmacêutico também é responsável por fazer todo a manutenção desse medicamento lá, para ter o acesso ao medicamento dentro do hospital. Então, quando o medicamento chega de uma distribuidora para o hospital, ele tem que ser ali, todo aquele estoque ser gerenciado dentro de um local. E um cuidado muito grande para não ter erro na dispensação, justamente por prescrições, às vezes, que ficam um pouco confusas, ter o discernimento também de dispensar ou não, se tem confusão, precisa entrar em contato com quem prescreveu para sanar essa dúvida. Isso é mais fácil acontecer dentro de um hospital, porque os profissionais estão todos ali, né? Então essa comunicação é importante. Também o farmacêutico dentro do hospital participa lá dos medicamentos que estão na UTI, no centro cirúrgico, né, de todo o controle de estoque e também no fornecimento, na dispensação. E participação junto com a equipe de saúde para discutir um tratamento, para avaliar se aquilo está sendo eficaz ou não. Então, é muita função. Então, vimos então um pequeno brainstorm aqui, né, que o farmacêutico não atua única e exclusivamente no balcão de uma drogaria, no balcão de uma farmácia. Tem uma gama muito ampla, né, de área de atuações desse profissional, né? É interessante porque às vezes as pessoas têm essa ideia, né, de que a única, não que seja ruim, muito pelo contrário, é muito bom, é muito digno, tem pessoas que adoram trabalhar nisso, né? Mas eles pensam que o curso de farmácia te restringe, né? Coloca apenas como esse campo de atuação, e quando não, existem vários campos de atuação onde o farmacêutico ele não aparece, né? Ele não aparece, mas ele está lá, ele tem que estar lá, né? Tem. A gente fala da drogaria, mas assim, a drogaria também é o primeiro local que vai acolher nossos formandos. Sim. Então, nós temos hoje diversos alunos que formaram até em colação de grau especial, justamente porque a drogaria já estava contratando ele. Então, eu sempre falo isso para os alunos, muitos chegam com esse receio de não querer ir para a drogaria. Só que eu sempre digo assim, a gente precisa saber trabalhar dentro de uma drogaria, não como aquele profissional que você conhece desde criança, que ele está lá, ele nem se atualizou e você não quer ser igual a ele, mas você não precisa. Você tem assim diversas formas de atuar dentro da drogaria, sendo uma pessoa proativa, desenvolvendo campanhas, orientando corretamente. Então, dentro de uma drogaria você tem como ser diferente. E às vezes é o primeiro atendimento, né? Porque a pessoa ela teve uma doença, alguma coisa, foi para uma unidade básica de saúde, foi para uma UPA, foi para um hospital particular, o que seja,
passa uma receita e ele vai pro farmacêutico. Às vezes a pessoa ela tem certa vergonha, certa timidez de conversar com o médico, e às vezes o médico está muito ocupado, tá com muita Uhum. pressa, porque ele estava terminando o atendimento, chegou um acidentado, vamos supor É, assim, chegou uma coisa, né? E a pessoa às vezes sai do atendimento com médico dúvida. com dúvidas, né? Não por causa do atendimento médico, mas sim porque a pessoa tinha vergonha, tinha alguma coisa de falar, né? Então o farmacêutico é aquele cara que vai acolher ele, né? Vai Exato. orientar de uma forma mais. E eu falo assim para os alunos que é assim, é o primeiro, o farmacêutico é o elo Uhum, entre o médico e o uso do medicamento. uhum, Então esse elo tem que funcionar bem. Às vezes o paciente que chega na farmácia ficou nessa dúvida, né, essa vergonha de perguntar, o farmacêutico tem que perguntar. uhum, E eu falo às vezes que o farmacêutico tem que falar antes mesmo de perguntar, de saber se ele entendeu, porque muitos não compreendem como que era para tomar a medicação, ou muitos não entendem o que veio escrito na prescrição, entendeu que o médico falou de um medicamento, mas não consegue identificar aquele medicamento na prescrição. Então, o farmacêutico pode ter o seu próprio receituário para ajudar a escrever ali para o paciente, para ele entender melhor sobre o tratamento, sobre como fazer, como utilizar, né, a posologia, de quantas em quantas horas e tudo mais, porque tem dúvidas assim que é, são muito simples para uhum. nós, É, uhum. mas para o paciente é muito Sim, complicado. isso é verdade. Uhum. Então, eu falo sempre que a gente tem que estar fortalecido quando sai da universidade, pronto para trabalhar numa drogaria. Uhum. O restante vai vir. Ah, meu sonho é fazer o mestrado, então vai estudando. Mas a gente tem essa opção de ter a drogaria, né, já num primeiro trabalho, num Uhum. primeiro ofício. Né? Então a gente entendeu que o curso de farmácia é um curso na área de saúde, que tem essa parte, as Uhum. particularidades de cuidado com o ser humano, né? Cuidado com o paciente, cuidado com o enfermo. Então, quais são assim as características básicas ou o que uma pessoa que está assistindo esse vídeo e está pensando em fazer o curso de farmácia, o que ela tem que ter em mente, assim, afinidade com tais disciplinas, quais áreas de conhecimento, ela não gosta de química, gosta de química, que às vezes as pessoas pensam que farmácia não tem química e tem metade do curso é química, É, né? não, menos. Metade do curso é Menos. química, né? Ou seja, ela não gosta de matemática ou gosta de matemática. Quais são assim Uhum. as áreas que a pessoa tem que ter uma maior Afinidade, afinidade? sim. É, assim, é claro que como é um curso da área da saúde, nós precisamos ter afinidade, né? Então, você que está no ensino médio, precisa ter afinidade com as áreas da natureza mesmo. Então, hoje até no ensino médio chamamos de ciências da natureza, né? Eu acho muito interessante essa revolta, não é revolta, essa Essa inovação. revolução aí da BNCC, né? Então, por ser da área da saúde, a biologia, a química, a, a matemática um pouco, A né? Na matemática é uma verdade, ferramenta, né? assim, quase tiraram a matemática do curso de farmácia, mas não dá, porque a gente precisa de uma base realmente para cálculo, assim como a física, uma base para cálculo, a química e a biologia, principalmente. E, gente, assim, hoje não tem como a gente excluir algumas questões como o conhecimento do ser humano. Então, hoje os cursos, né, o ensino médio trabalha muito com a área de filosofia, então isso é de uma importância gigantesca. Até porque hoje nós somos cobrados de uma forma ou outra ali dentro dos conteúdos para esse conhecimento da filosofia, da antropologia, né? Então, não é foco, mas eu acredito que para todas as áreas isso seja assim importante. Até para que você ter, voltando ao farmacêutico de balcão, né? Ele precisa compreender sociologicamente a sociedade onde ele está trabalhando, onde ele está Exato. trabalhando, né? E isso modifica a forma dele atuar, né? Porque vamos supor que um farmacêutico formado no estado de São Paulo vai atuar no estado de Maranhão, né? Daí o paciente que chega para ele é outro, fala com outro sotaque, fala com outras gírias, e então ele tem que entender aquela sociedade onde ele está inserido para conseguir trabalhar, né? Precisa. Exato, precisa, isso é fundamental. Um caso real. É, um médico infectologista estava orientando outros médicos que chegaram recente em Sinop
e orientando que fulano cuida, porque esses casos assim podem ser hanseníase, então você tem que direcionar para um atendimento especializado. E as pessoas falavam hanseníase, não existe mais hanseníase. Ah, não, aqui tem, no estado tem. Então, assim, justamente por isso, você tem que conhecer o meio que você está, né? Até assim, dentro da própria cidade, nós temos um projeto chamado Consultório Farmacêutico que atende lá próximo à UPA. E esse projeto atende, assim, então, pessoas que têm um tipo de necessidade, né, necessitam de algumas informações que são diferentes das informações que podem ser necessárias lá para o bairro, para o Botânico, por exemplo, lá na outra farmácia. Então, o tipo de atendimento também muda, né? Depende da característica da população. E durante o curso de farmácia, tem as disciplinas também de anatomia, de... Tem. Realmente não sei, é curiosidade mesmo, não sei. Né? Tá, tem sim. Então, já no primeiro semestre que o aluno ingressa, nós temos as disciplinas de anatomia, farmácia e sociedade. Temos as químicas, né? Química geral, experimental também, lá no laboratório. E daí vão passando pelas áreas de fisiologia. Fisiologia, isso tem fisiologia. Histologia, embriologia, patologia, fisiologia. Eu tinha o meu ex-orientador, né? Ele falava que farmacêutico que não sabe farmacologia não é farmacêutico. Não sabe farmaco, né? Então, farmacologia é bem intenso, é bem, né? Bioquímica. Importante. A bioquímica para poder entender a farmacologia, então são áreas importantes. E hoje, quando a gente fala que sai um farmacêutico generalista, porque ele passa por todas as áreas de verdade. Então, nós temos também áreas de alimentos, como a bromatologia e a tecnologia de alimentos. Nós temos a área dos medicamentos, que é abordado tanto na farmacotécnica, também na farmacologia, tecnologia farmacêutica, tecnologia de cosméticos e assim por diante. A parte de cosmética está bastante evidência, né? O Brasil é um case de sucesso mundial em cosméticos, né? Temos que ser sinceros, né? A gente até pela diversidade do nosso povo, né? Então, sei lá, por exemplo, talvez o que eu esteja falando seja muito chavão, muito generalista, mas cosméticos para pele na Alemanha precisa de 2 tipos de cosméticos, né? Porque é uma população que é muito homogênea, enquanto que no Brasil não, você tem cosmético para pele no Brasil, mas pele de quê? Porque aqui nós temos brancos, negros, indígenas, a mistura deles todos, japoneses, né, asiáticos, né? Então é muito diverso, né? É verdade. Além de ter a diversidade da população, nós temos a diversidade da biodiversidade. Da biodiversidade mesmo. Então, hoje, produtos que vêm de origem da Amazônia, intenso, né? Tem várias, como fala, indústrias que trabalham com esses produtos. Então, realmente. E o farmacêutico, então, voltando, falando do campo de atuação, ele pode atuar no desenvolvimento de cosméticos, no desenvolvimento de novos produtos. Exato. Que legal. Isso é muito bom, assim, nós temos... Aí você vai falar assim, mas lá em Sinop eu vou fazer isso? Sim, lá em Sinop você vai fazer isso. Nós temos aqui professores, ex-alunos, que estão hoje produzindo o próprio produto e comercializando. Então, é possível sim, tá? Aqui é uma cidade, que nem o professor Mauro falou, que está em pleno desenvolvimento ainda, tá? É uma das cidades que mais cresce no Brasil. No Brasil. Isso é verdade. E, Rafaela, então... Aqui no UFMT, o curso de farmácia do UFMT, a UFMT ela é baseada num tripé, né, que é ensino, pesquisa e extensão, e que eu não gosto muito, particularmente eu, Mauro, não gosto muito. Eu acho que deveria ser 4 pés, né, que é pesquisa, extensão, ensino, pesquisa, extensão e administração, né, porque todo mundo está na administração, né, mas faz parte. Então, a parte de ensino, ok, parte de pesquisa, você já falou também um pouquinho de desenvolvimento de novos fármacos, desenvolvimento de novos produtos, até a parte de alimentos, coisa curiosa que eu não sabia. Para mim era só o nutricionista que ia, não sabia que tinha o farmacêutico ali junto. E a UFMT agora esse ano está passando por um processo de reestruturação geral de todos os cursos, onde os cursos necessariamente vão ter que desenvolver ações de extensão universitária. Isso. Né? E extensão universitária, eu queria, até pela sua experiência, de já ter passado, já ter sido membro da Câmara de Extensão da UFMT, falar um pouquinho sobre o que é uma extensão universitária e como que esse aluno entraria e qual seria a vantagem desse aluno
de participar de projetos de extensão universitária durante a sua graduação? Sim, então a extensão, ela foi a partir de determinações, né, resolução, decretos que surgem do Ministério da Educação. O Conselho Nacional de Educação organiza então essas ideias e encaminha para as universidades. Todas as universidades, todas as instituições de ensino superior hoje precisam adequar seus currículos para atender uma carga horária específica de extensão dentro de cada curso. E essa carga horária é de 10% de cada curso, né? Então, por exemplo, o curso de farmácia tem 4.160 horas. E a extensão, então, vai computar, a partir, né, de 2023, vai computar 10% disso, 416 horas. Então, nós organizamos essa extensão dentro do curso para saber como agir. Então, o que é uma extensão, como ela deve ser realizada. A extensão é quando o nosso aluno, nosso professor, sai da universidade para atuar na comunidade. Então, esse atuar na comunidade, nós entendemos como uma devolução para a sociedade daquilo que a sociedade nos fomenta, né? Então, nós sabemos, é conhecido que as universidades públicas, elas são fomentadas pelos impostos, pela população. Então, essa extensão, ela obrigatoriamente tem que acontecer entendendo como uma devolutiva para a sociedade. Então, são projetos que envolvem as pessoas e que levam inovações, que tentam sanar problemas ali da sociedade que você está inserido. Então, ela precisa partir de uma necessidade, né, da sociedade, da comunidade que você está, para que a gente possa desenvolver uma ação e então executar essa ação na comunidade. Então, hoje, a partir de quem ingressar em 2023/1, já acaba ingressando nos cursos, independente se for farmácia ou outro, né? Já com essa missão de precisar fazer mais projetos de extensão. Então, hoje o curso de farmácia já tem se organizado bem, justamente para ter mais projetos de extensão, né, visando esse atendimento da comunidade, vinculados ao profissional farmacêutico, à área da saúde, né? Então, nós temos aí muitas ideias boas já para desenvolver no curso. Tá, mas legal, mas você falou algo muito, talvez, técnico demais, que a gente, talvez, quem está vendo não entendeu. O que é uma extensão universitária? Você poderia, assim, por exemplo, dar um exemplo de alguns projetos de extensão ou programas de extensão que o UFMT desenvolve para entender mais ou menos o que é esse funcionamento, como esse projeto atua? Sim, então nós temos projetos que são hoje maiores, que talvez chamem mais a atenção da população. Vou dar um exemplo aqui, o projeto Olho no Futuro, que é um projeto que é investigado, então, o problema, né, faço um teste de acuidade visual nas crianças de primeira série, primeiro ano do ensino fundamental, para ver se elas têm algum problema, para que depois elas possam passar pelos médicos, no caso os médicos professores da UFMT, e então receberem gratuitamente um óculos. Então, isso já vem acontecendo há 7 anos, né, desde o início agora, se eu não me engano, agora foi o 8º ano desse projeto. Um outro projeto grande, o Mexa-se, né, que as pessoas participam, é uma corrida de 5 quilômetros, organizado tanto pela UFMT quanto pelo Rotary Clube de Sinop, né, em parceria. E também temos projetos, por exemplo, da farmácia. Eu tenho um projeto que está sobre a minha coordenação, que acontece lá na farmácia regional da Avenida André Maggi. Nós temos uma sala lá e nós recebemos os pacientes que vêm ali, tanto da farmácia regional, vêm dos bairros ali em volta daquela farmácia, e também pacientes que saem da unidade de pronto atendimento, né, a UPA, para receber seu medicamento ali. Nós abordamos essas pessoas, aqueles que fazem a aferição da pressão arterial conosco e o teste de glicemia, e que têm algum desconforto, que usam algum medicamento que é de uso contínuo, a gente já aproveita essa pessoa para ter uma orientação diferente, para seguir um roteiro de orientação, um roteiro de cuidado, justamente para ajudar a pessoa a ter um controle melhor e maior da sua saúde, né? Então, nós temos todo um roteiro de atuação
que é propício, que é vinculado a um consultório farmacêutico, que chama assim mesmo, tá? Pode causar estranheza em algumas pessoas, mas é consultório farmacêutico mesmo. E nós não trocamos medicamento de ninguém, nós só orientamos o melhor uso daqueles medicamentos que já estão prescritos. E isso é importante que as pessoas saibam, porque em 2013 teve uma resolução do Conselho Federal de Farmácia autorizando o farmacêutico a fazer prescrição. Essa prescrição que o farmacêutico pode fazer são de medicamentos que nós chamamos de isentos de prescrição. Como assim? Como se ele é isento, né? E a gente vai prescrever. Então, imagine você lá numa drogaria, tem os medicamentos que tem aquela tarja, certo? Tem a tarja preta ou a tarja vermelha e lá está escrito assim, ó, venda sobre prescrição médica. Alguns têm venda sobre prescrição médica com retenção de receita. Esses medicamentos são exclusivamente prescrições de odontólogos ou então médicos. Pois bem, o que o farmacêutico prescreve? Aqueles que não têm a tarja, por exemplo, um paracetamol, uma dipirona, um ibuprofeno, dependendo da concentração, outro anti-inflamatório que não exija essa prescrição, que não tenha nenhuma tarja ali. Esses medicamentos são chamados de isentos de prescrição, ou então popularmente chamados de venda livre. Então esses o farmacêutico pode prescrever. Qual é a diferença se eu vou lá e compro mesmo assim? A diferença é que, para que você não vá lá comprar aleatoriamente, que você vá comprar, mas que tenha a orientação do farmacêutico para que você não faça essa automedicação descontrolada, né, que pode te causar um mal sim. Como a gente comentou já que até produto natural pode fazer mal, imagina um medicamento que tem ali sua substância única, específica, em maior concentração, também pode causar um mal. E às vezes você vai buscar uma medicação para um problema que você acha que tem, porém você não tem problema para aquele medicamento. Então, sim, a gente precisa da orientação do farmacêutico, não só nos receituários, né? Mas sim nos medicamentos que você vai atrás pela indicação de alguém, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida ou tiver com algum desconforto e não consegue ir no médico, você pode se dirigir a uma farmácia, onde esse farmacêutico ele vai te consultar, né? Vai perguntar o que você tem. Ele consegue identificar, ele pode até fazer exames, tipo aferir pressão, glicemia, alguma coisa. Ele pode fazer um atendimento mais imediato, ali, mais próximo. E dependendo, ele pode te prescrever, então o medicamento pode te orientar, um medicamento, prescrevendo o medicamento. E se for caso mais grave, te direciona para um... Exato, é isso mesmo. Então, tem algumas doenças que nós chamamos de problemas de saúde autolimitados. E que a cada ano que passa a gente tem evolução nisso. Então, de que forma? Com publicação de materiais que orienta ainda mais o farmacêutico a atuar nesses problemas autolimitados. Então, por exemplo, uma criança que está com um piolho, você leva na farmácia primeiro ou você leva direto para o médico? Então, a maioria leva direto na farmácia. E dali da farmácia parte, então, a farmacoterapia, né? O que você pode usar? Por que você pode usar isso? Então, já tivemos casos de intoxicação de crianças pelo uso do shampoo, né? Para o piolho. Então, às vezes foi uma quantidade exagerada, então precisa de um farmacêutico para orientar a quantidade, dosagem. Problemas de saúde autolimitados, como uma tosse, o começo de uma tosse. Nossa, mas precisa marcar consulta com o médico? Sim, precisa. Mas enquanto isso, na primeira semana ou no máximo nas 2 primeiras semanas, você pode sim ter orientação de um farmacêutico para amenizar os sintomas. Então, nós não fazemos diagnóstico de doença, mas nós podemos ajudar em amenizar os sintomas. É um caso de diarreia. Até você conseguir ser consultado, a diarreia está acontecendo. Então, o que você pode fazer? Qual é a conduta? Então, nós atuamos nesses casos também. Que legal, não sabia. E farmácia de manipulação? Como é que é? O que é? Como é que funciona? Farmácia de manipulação, eu digo assim que hoje ela está resgatando as suas forças, né? Porque passou por um período assim muito do industrializado. E a farmácia de manipulação acabou perdendo um pouco de força.
mas hoje já está mais estruturada e atua muito, muito na área de cosmético, atua bastante também na área da homeopatia, que é uma outra área da farmácia, né? E na manipulação de produtos que às vezes nós não encontramos no mercado. Então, por exemplo, e que tem que ser específico, tem que ser direcionado para um paciente. Então, é o caso de um paciente idoso que está fazendo hemodiálise. É um paciente que precisa de doses diferentes de um determinado medicamento. Então, essas doses podem ser programadas, né, através da manipulação de um fármaco. Isso é fantástico. Temos também exemplos de medicamentos para criança que a criança não consegue tomar. Então, o que faz? Manda manipular num formato de bala. Então, hoje é possível. Hoje tem várias formas farmacêuticas, né? Uma bala, um pirulito, goma. Tem muito medicamento que é incorporado numa goma para facilitar a ingestão. Então, é uma área de criação, assim, de produção que é fantástica. E tem a parte de controle de qualidade. Sim. Então, muitos farmacêuticos se realizam na farmácia de manipulação. Porque, então, a farmácia comercial mesmo que temos, industrial, tem lá medicamentos prontos, com dosagens prontas e pré-estabelecidas, mas quando você precisa de um atendimento, às vezes, né, quando precisa de um medicamento com uma dosagem específica, ou maior ou menor, para você não ter que tomar assim, 13 comprimidos, né, você toma um só com uma dose maior, né? Daí você vai diretamente na farmácia de manipulação. E a farmácia de manipulação atende muito bem a área da dermatologia, porque você precisa, às vezes, de uma quantidade de vitaminas específicas, né, numa determinada cápsula para um determinado paciente. Então, elas são tratamentos que são individualizados, muito importante. Muito específico para cada... Que legal. E tem campo de trabalho? Tem bastante? Tem. Eu digo assim que aqui nós só temos... Não Sinop, Brasil. Brasil. Tô perguntando. Sim, melhorou muito. Eu acho que teve uma deficiência aí ali perto de 2010, mas porque começou a se exigir um controle melhor das farmácias de manipulação. Uma regulamentação. E aí algumas não conseguiram se adequar, acabaram fechando, mas depois que conseguiram se adequar, as coisas entraram mais no eixo. Então hoje sim tem campo de trabalho. Temos farmácias gigantes aí que se destacam, né, como manipulação, então sim, tem campo de trabalho. Legal. E Rafael, então a gente falou o que é um farmacêutico, qual o campo de trabalho dele, onde que ele vai, e vamos falar então um pouquinho agora sobre o curso de farmácia específico da UFMT. Aqui na UFMT de Sinop, o curso de farmácia é um curso relativamente novo, ele veio de 2010, né, a primeira turma? 2009. 2009, a primeira turma? Então, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 começaram a formar a primeira leva de farmacêutico. Isso, Hoje nós temos já, são 17 turmas formadas. 17 turmas formadas. Esse mês, né, foi a 17ª turma. Ao longo desses 13 anos de curso, quase 13, nós já tivemos mais de 1.000 alunos que passaram por aqui e mais de 200 alunos formados. Então, é um curso que tem a injeção de muito farmacêutico no mercado. E muito importante, assim, eu gostaria muito de relatar que nossos alunos saem muito bem preparados. Por mais que todo aluno de farmácia ache que sai não sabendo de nada, na verdade ele sabe muito, né? Então, eles saem muito fortalecidos, muito preparados. O curso não é um curso fácil, porque temos disciplinas diferentes, então pensem, para formar um farmacêutico, né, para atuar em várias áreas, é um curso que é complexo, mas ao mesmo tempo ele é muito envolvente. Então você passa por uma dificuldade, você vem por outra e você vai se diferenciando. Isso é o que fortalece o farmacêutico que sai daqui, é o que fortalece você como profissional depois. E aqui o nosso curso são de um curso de 10 semestres, né? 10 semestres. É um curso de crédito semestral, né? 2 semestres por ano, 10 semestres. Destes 10 semestres, o aluno estuda quando? De manhã, tarde, noite? O nosso curso ele é integral, ele acontece no período vespertino e noturno. Não caberia só, antigamente era só à noite.
Mas aí, para manter um curso apenas noturno, nós precisaríamos de 6 anos de curso e não 5, Daí né? optou-se então 5 anos, só que mandando integral. Isso, tarde e noite. Tarde e noite, né? Então, quem quer entrar na UFMT de Sinop, cursar farmácia, sabemos que teremos aulas de tarde e de noite, o que é legal porque você pode vir aqui na hora de meio-dia, almoça, porque no campus de Sinop da UFMT a gente tem o RU, né, nosso restaurante universitário, que no momento, se não me engano, são R$ 2,50, no atual momento agora em setembro, quase outubro de 2022. Ele é um restaurante subsidiado pela UFMT, que então você paga R$ 2,50 pela refeição. Então o aluno ele pode vir de manhã, pode vir meio-dia, almoça por R$ 2,50 na Rio, vai para assistir as suas aulas, então assiste a aula durante a tarde inteira, tem um período de folga ali entre as 5h30 e as 6h30 que ele volta para Rio e janta também por R$ 2,50 e volta para assistir mais aula. Então já vem de tarde, fica até de noite, até as 10h30 da noite, né? Se vocês forem meus alunos no quarto semestre, pega comigo, porque eu também sou professor do curso de farmácia da UFMT, né? E o estágio supervisionado, então, qual que seria o campo? E assim, uma curiosidade, porque conversando com outros coordenadores, a gente viu que diferentes cursos do UFMT têm diferentes características de estágio. Muito. Por exemplo, algum curso, o aluno, aí em determinados cursos, o último semestre do curso é estágio, ponto, não tem mais nada. Então o aluno nem vem para cá, o aluno pode fazer estágio em qualquer lugar do Brasil. E tem alguns outros cursos que o estágio é durante o curso. Né, durante semestres, existem disciplinas de estágio, né? E no caso do curso de farmácia, como é que funciona ou vai funcionar no próximo PPC? Pensando agora e como vai acontecer, a gente não mudou muito o estágio. Então, nós temos como prerrogativa já de estágio 20% da carga horária. Então, tem 832 horas de estágio. Tá, deixa eu fazer um corte. Então, o curso tem 4.160 horas. Isso. Dessas 4.160 horas, 416, 10% é extensão universitária. Isso. E 832, que são 20% do curso, é estágio. É estágio. E esse estágio ocorre como? Esse estágio ele é dividido em 4 semestres. Né? Estágio 1, estágio supervisionado 1, supervisionado 2, supervisionado 3 e o 4. Então, nós começamos lá no estágio 1, que são 80 horas, desenvolvidos principalmente na área do SUS. Então, temos farmácias públicas, UBSs, e atendimento em casa, né, dos alunos, né? Então, todos atuando na ideia do SUS, Sistema Único de Saúde. No estágio 2, é um estágio mais abrangente, ele tem 160 horas, e é uma carga horária que pode ser dividida em 3 áreas do conhecimento, que é a drogaria, a farmácia de manipulação e o hospital. Por que é dividida em 3? Porque nem sempre nós temos vagas para farmácia de manipulação e nem sempre nós temos vagas para hospital. Drogaria nós sempre temos. Então, a maioria dos alunos optam por fazer só drogaria, né? Nesse estágio 2. Então, tem essa possibilidade dessa opção, né? Mas temos a possibilidade das 3 áreas. É interessante passar pelas 3 áreas justamente para conhecer, né? Para saber, olha, e daí eu vou focar em qual, né? Enfim, no terceiro estágio, é um estágio focado em análises clínicas. Também o aluno vai para a área do laboratório, são 112 horas no laboratório de análises clínicas. Então, tem alguns laboratórios parceiros que recebem esses nossos alunos. E, por fim, nós temos o último estágio, que é o estágio que acontece unicamente lá no semestre, 10º semestre. Ele é a única disciplina do 10º semestre, são 480 horas. Chamamos de estágio final também, né? Mas é o estágio supervisionado 4. Nesse estágio final, o aluno pode optar por qual área ele quiser. Então, hoje nós temos já alunas querendo fazer estágio na área de estética, nós temos uma aluna fazendo estágio numa indústria, em Alfenas, nós já tivemos alunos fazendo em uma central analítica, olha que legal, lá em Alfenas também. Na BRF, que é uma indústria de alimentos também. Então, são diversas áreas. No Hospital Júlio Miller, em Cuiabá, tivemos aluna lá. Tivemos aluna em Rio Grande do Norte, fazendo estágio no hospital lá, universitário. Então, é para onde você quiser ir. Tivemos até aluno, nós temos uma parceria com Porto dos Gaúchos. Porto dos Gaúchos.
que o aluno vai para trabalhar no SUS. Então ele passa pelo Hospital Municipal, ele passa pela UBS, ele passa por várias áreas, né, junto com outros, com a equipe de saúde de forma geral, então é bem interessante. E também a drogaria, manipulação, análises clínicas, onde o aluno preferir. Então o estágio final, que é no 10º semestre, esse aluno que está fazendo só esse estágio, que ele está regular no curso certinho, ele nem precisa vir para a universidade. Não precisa. Vai lá fazer estágio em qualquer lugar do Brasil, Isso. que ele conseguir, faz o termo de contrato, né? Faz o contrato de estágio entre o UFMT e o aluno, ele consegue fazer. Exato. E você comentou um negócio que drogaria sempre tem vaga, né? Sempre então, tem. Os alunos da UFMT do curso de farmácia são, de certa forma, bem... tem a porta aberta para o mercado de trabalho, são bem-vindos. São, muito. O aluno, depois que ele passa do estágio 2, que acontece no 8º semestre, muitos já são captados ali para trabalhar, né? Não como farmacêutico, claro, mas trabalhar por um período ali na drogaria. E acabam que muitos já emendam desse estágio, emendam no estágio final para a drogaria, no mesmo local, para desenvolver suas horas de estágio, fica por ali mesmo. E muitos nem terminam as horas do estágio final, justamente na expectativa do contrato, né, do contrato de trabalho na mesma drogaria. Na mesma drogaria. Ou seja, o curso de farmácia daqui da UFMT de Sinop forma mão de obras que são muito bem empregadas. O mercado de trabalho é bom. Muito bom. Assim, o farmacêutico, depois da lei de 2014, a lei 3.021, estabeleceu a farmácia ou drogaria como estabelecimento de saúde. E com isso não poderia abrir uma drogaria sem ter a presença do farmacêutico. Então ele é imprescindível ali. Então digamos que nós temos um farmacêutico que vai trabalhar suas 8 horas diárias, né? De acordo com a lei trabalhista, ele vai trabalhar 8 horas por dia. E as outras horas que nós sabemos que a drogaria fica aberta, ela precisa de outros farmacêuticos. Então um para cobrir o horário de almoço, o outro para ficar no período da noite, no formato de plantão. Então nós temos a necessidade de ter esses profissionais o tempo todo dentro da drogaria. Por isso o campo de trabalho ainda é muito bom. A empregabilidade é boa. Boa. Então, pelo que você falou aqui em Sinop, não sei se é essa a realidade de grande parte do Brasil, mas pelo menos aqui em Sinop, você sai empregado. Sai. Sai empregado. Sai. Isso é legal, né? Porque às vezes acontece, eu brinco com os meus alunos de graduação, né? Que enquanto eles estão na universidade, eles são o futuro da nação, né? Porque você está numa universidade federal, está num lugar muito bom, né? E daí chega um momento que você se forma, né? E fala assim, tá, e agora? O que eu faço, né? Você entra na expectativa. Você entra na expectativa. Eu brinco com meus alunos, claro que é uma brincadeira, né? Que sai de futuro da nação para problema social, né? Por enquanto você é estudante, depois você vira desempregado. No curso de farmácia, você não vira desempregado. No curso de farmácia, você termina a graduação e já está empregado, né? É, por aí mesmo. Mas que legal saber isso. Até na colação de grau agora, eu falava, você já está com trabalho? Já, prof, eu vou trabalhar lá. Tá, você? Tá, eu tô lá. Então, eu falei, uai, não tem nem para que oferecer emprego, mas... Que bom, que bom, eu fiquei que muito bom. feliz, muito Essa nossa realidade do Brasil ainda que a gente... Não sei se eu sou, às vezes eu sou meio pessimista, alguma coisa do tipo, mas tem aquele negócio que, não vou fazer faculdade porque hoje em dia não precisa mais ter faculdade. Será que não precisa? Será? Alguma coisa precisa, viu, gente? Eu já penso que não basta ter só uma faculdade, você tem que fazer o algo a mais. Tem que fazer o algo a mais. Ou se destacar na profissão. Fazer uma especialização depois, ver para qual área segue, né? Porque a universidade ela te dá um leque muito abrangente, né? Igual a gente falou do curso de farmácia, você pode trabalhar em vários campos, mas depois você escolhe o que você mais se identifica, o que mais você gosta e vai naquele. E lá você se especializa dentro daquele campo, né? Daquele campo de atuação, né? Professora Rafaela, obrigado, muito legal participar. Espero que tenha sido divertido, espero que tenha sido gostoso, né? Então, valeu pessoal, a gente está ficando por aqui então no mais um episódio do nosso projeto de extensão universitária chamado Podcast o UFMT Sinop. Espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês a tirar alguma dúvida. Se você curtiu o vídeo, eu peço para que deixe um like, curte, compartilha com um amigo, compartilha com um familiar, compartilha com aquela pessoa que está no ensino médio que quer fazer e não sabe se vai querer fazer um curso de farmácia, se gosta da área ou não, se ele tem alguma dúvida.
Peço também que você se inscreva nos canais aqui do podcast UFMT Sinop, ative o sininho de notificação, porque daí as próximas entrevistas, né, a gente está fazendo uma série com entrevistas de todos os coordenadores de graduação, depois com os coordenadores de pós e depois com alguns outros professores que têm projetos interessantes. Então, inscreva-se e clique lá no sininho de notificações para que quando tiver vídeos novos você receba a sua notificação e fique por dentro de todo o funcionamento aqui da UFMT Sinop. Beleza? Até mais, pessoal!